Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa terça-feira, dia de liberta pro Flusão. Ah, não, o contrário, cavalo. É aqui, ó. Dia de Flusão na Libertadores. Tá vendo o jogo mais legal do ano até agora. Fluminense e River Plate, o dinizismo, pra muita gente... Ah, não posso falar porque tá na enquete. A gente vai falar muito desse jogo do Fluminense, a gente vai falar muito do sorteio da Copa do Brasil. Nosso bigode de Nescau hoje tá na rua para acompanhar de perto, né? Porque vai decidir aí como é que vão ser os confrontos da Copa do Brasil. O Vascão, a torcida deu... Bota uma trilha aí, cara, negócio silêncio, negócio... Né, Pedrinho? Tá economizando play, pô? Não paga não pra botar... Ah, o computador dele tá quebrado. O Vascão, cara, uma festa linda em São Januário, perdeu e a fila do perdão do Léo Jardim tá só aumentando. Não teria sido demais, pegou muito o goleiro do Vasco. Enfim, e hoje o programa tá boleiro, Clebão. Tá boleiro. Os caras jogaram, tirando o goleiro aqui, que tava só ali, né, fazendo finalização com ele, no resto, a rapaziada jogou muita bola. Eu vou botar a enquete na tela e aí eu vou me dirigir para aquele cantinho de lá. Ó, eu acho que o João está um pouco emocionado, o Lidington. Eu acho. Mas eu também tô iludido. Por isso até que eu pendurei a camisa do Flusão aqui hoje. Enquete do dia para você que participa com a gente pelo YouTube da Band Rio. Se ganhar do River hoje à noite, pela Copa Libertadores, o Flu já vira o grande favorito ao título. Nós estamos na segunda rodada. Mas, pô, esqueci a tacinha da Libertadores lá em cima. João, vê se alguém traz pra mim, pra dar sorte. Tem uma réplica que a Tati Tavares foi pra Argentina e numa loja de muambas, ou foi o Thiago? Tinha réplicas de Libertadores com os times cariocas, ela trouxe. Então vou deixar aqui pra dar sorte. Será que na segunda rodada da fase de grupos... Bom, vou saber a opinião deles. Fernandite é nosso convidado Platino. Gostei. Seu problema. Gostei. Peraí. Gostei. Bonito, sensual. Vai dançando aí, já volto. Gostei muito. Não, gostei. Tô entrando aqui no estúdio da Gardênia. Tô voltando agora. Muito obrigado, Só pra Pedrinho. poder mostrar pra vocês o seguinte. Ele tá se superando. Aqui. Vê se não parece o tênis dele. Bota aí do lado, Fernandão. Não é possível, olha lá. Igualzinho, cara. Ele vai tentar sempre, cara. Eu ia dar um chute, mas eu não vou acabar com o cenário. Eu não vou acabar com o cenário da Gardênia. Bota aqui. Ele vai tentar sempre. Ele Não, com essa mostarda no pé, ele tá tentando falar alguma coisa. E aí, Fernandite? Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, GV. E ao lado de um cara que eu sou fãzaço e tive o privilégio de jogar junto. Com você também eu tive o privilégio de concentrar junto. Mas esse cara aqui, pra mim, é fenômeno. Fala, Tá bom, apresenta você. Mas você pode sair do muro e responder a... Não tem muro, não. Pelo futebol que vem apresentando, é um dos favoritos. Não o grande, mas um dos favoritos do Brasil. Vamos para a aula de português hoje com o professor GV. É o grande favorito, Então sim ou não. Eu acho que é. O grande favorito, não. Se ganhar hoje do River? Se era um cara que tava preso lá em Bangu. Tá indo até lá hoje. Bom, agora vamos para a lateral esquerda, monta o nosso campinho. Goleiro, zagueiro. É isso aí. E aí, jovem? E aí, beleza? Tranquilo? Aí, Beleza, pegou a rapaz. camisa do Amêndola, né? Gostou? Tons, como é que chama? Tons pastéis, sei lá. Gostou, né? Gostei. Eu acho que eu fico bem de rosa. Você tá bem mesmo, você tá fininho. Vocês dois estão fininhos pra caramba. A gente tenta se cuidar um pouquinho, né? A gente tá, né, Getúlio? Entendeu? Fernando é o... Fernandite primeiro, cara. É um prazer imenso estar com esse cara aqui que eu... Posso fazer uma saudação? Uma saudação que eu faço sempre pra esse cara quando eu encontro com ele? Atiço. Já me deu muito bicho. Já me deu muito bicho. Não, de verdade, esse cara aqui é um cara que eu tenho muito respeito. É um cara, um cidadão incrível, cara. É um cara que tem um caráter absurdo para ajudar o jovem. E eu tinha voltado da Juventus e ele me abraçou de uma forma incrível. Lógico, Flamengo ali, você é uma referência, mas ele jogava do meu lado ali e falou, vai embora, me dá o bicho lá na frente, resolve lá pra mim. Aí eu fiz alguns gols lá de falta, cara, ele falou, você, como é que foi que você falou pra Podia mim? ser seu amigo, Sempre referência, cuidar do jovem, mas fazia você passar raiva, fazia. Eu fazia ele passar e ele fazia você passar. Cara, esse cara, a gente perdendo o jogo, ele fez os 2 gols, né? Virada no Carioca. Aí eu falei pra ele, cara, tu joga muito, cara. Que é isso? Tem uma foto assim, a gente se abraçando, ele veio assim me abraçando, pegou no meu pescoço. Segurei assim como se fosse novela. Uma musiquinha boa aí, Pedrinho.
Ele já tava no ponto. Cara, você joga muito, cara. Já teve uma bicoca? Não, infelizmente. Ô, João, só uma coisa. Fala alguma coisa no meu ponto aí. Imaginei. Estamos sem bateria. Tá aqui, ó. Eu falei, João não falou nada, tem 5 minutos de programa, quem tá ao vivo, quem não tá. Deixa que a gente resolve aqui. Vambora, vamos seguir o programa então. Isso aqui é mole, olha só, Flusão joga hoje à noite. Atiço já respondeu? Não, ainda não, mas vou responder com muita firmeza, cara. O Fluminense é favorito pro título, sim. Já falei anteriormente do que o Fluminense vem apresentando, dos jogadores que o Fluminense contratou. Se não perder ninguém no meio da janela, a tendência é que o Fluminense realmente consiga brigar aí e seja aí o favorito, cara. Para mim, o que vem apresentando, o que vem jogando, é o time favorito pro título. Briga com ele também, o que você falou pra mim? Ele tava pensando em outra coisa, o que foi? Aula de português. Ele fala a mesma coisa que ele falou o grande favorito. Não falou o grande, não. Favorito. O grande não falou, não. Então, mas o grande já tá ali. Olha só, você quer ver o grande? Não, aí com você é mentira. Lá ele. É grande favorito, é o grande favorito. Não, mas ele falou favorito. O senhor que fica favoritos. Porque o 15 do México é favorito. Não é? Bom. Vamos Tati Tavares no Maracanã. Agora você quer falar. Agora Aqui ele no chegou. ponto você não fala. Agora eu não quero. Boa, Eligson, boa! Excelente, garoto. Isso vai aí. dormir. Pra ele não tá vindo no ponto, você bota logo no... Você acha que eu pra não todo sei? mundo. Tá aqui bem escrito aqui, Tati Tavares. É que eu sou analógico, rapaz. Não tem esse negócio de digital comigo, não. Tati Tavares, direto do Maraca, trazendo as informações do Fluminense. Boa tarde, dona Tati Tavares. Ela que hoje tá cheia de missão o dia inteiro. Tudo bom, Tati? Oi, GV, Fernandão, Atirson, muito boa tarde para vocês, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Veio uma voz do além aí, né? Tati Tavares no Maracanã. Tô cheio de compromissos hoje, mas quem tem compromisso mais importante do que eu é o Fluminense, que hoje vai jogar aí com o River Plate aqui no Maracanã, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flu que atualmente é o líder, né, com 6 pontos do grupo D. Logo atrás vem The Strongest e River Plate, os dois empatados ali com 3 pontos. A briga tá boa no grupo, mas o Fluminense, por enquanto, é melhor. A torcida do Flu GV esgotou os ingressos, mais de 60 mil pessoas são esperadas mais tarde aqui no estádio. E, claro, prometem uma grande festa, né? Com direito a mosaico, balões. Imagino que mais tarde, então, aqui no Maraca, vai ter aquela festa, o Maracanã todo colorido aí de verde, branco e grenal. O Flu, que tá fazendo uma ótima temporada, um bom trabalho do técnico Fernando Diniz. O Diniz que completou no domingo 1 ano no comando do Fluminense nesta segunda passagem, né? Apesar de não ter comemorado tão bem assim no fim de semana, porque foi derrotado para o Fortaleza por 4-2. O Fluminense que encerrou aí uma invencibilidade de 7 jogos. O Diniz, na partida que foi derrotado para o Fortaleza, poupou jogadores, pensando justamente na partida contra o River Plate, né? E acabou aí perdendo a liderança também do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Mas agora é hora de pensar no torneio internacional. É uma obsessão para o Fluminense ganhar a Libertadores, para o torcedor que quer contar aí com o título internacional. Você estava falando, eu fui na Argentina, trouxe essa taça da Libertadores, o cabelo tá voando, tá um ventinho aqui brabo. Trouxe essa taça da Libertadores já imaginando o que poderia vir pela frente, né? O Flu super favorito aí para esse torneio. E o técnico Fernando Diniz agora vai com força máxima. Nada de poupar. E a grande novidade é o lateral esquerdo Marcelo, né? Ele que está recuperado de um desconforto na panturrilha, então deve ir para o jogo. E quando o Marcelo vai para o jogo, GV, você já sabe, o Alexander volta a ocupar a vaga no meio de campo. Assim que ele tem feito, né? Quando não tem Marcelo, coloca o Alexander na lateral. Quando tem, não tem jeito, tem que dar espaço para o Marcelo. Então ele acaba indo para o meio de campo. Os jogadores poupados no sábado contra o Fortaleza, como Felipe Melo, Samuel Xavier, Ganso, Arias, Keno e Cano, esses aí voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Agora, vamos ouvir um pouquinho do meio atacante Arias, que é o garçom do Fluminense nessa temporada, né? Ele que dá assistências para o Cano o tempo todo, é um dos destaques do Flu e também vem despertando interesse de outros clubes do exterior. Ele falou sobre essa partida de hoje contra o River Plate pela Libertadores, que vai ter aí mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Vamos ouvir o Arias.
Essa vibração que eles fazem no jogo claramente dá incentivo para nós, dá esse combustível a mais que às vezes os jogos precisam, um jogo que vai exigir muito de nós e claramente que nós estamos contando com o apoio da torcida, estamos tentando fazer o nosso melhor para conseguir uma vitória linda para nós. Então, GV, o Fluminense que deve ir a campo hoje com a escalação que foi campeão carioca em cima do Flamengo aqui no Maracanã, aquela goleada por 4-1. E aí teria Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo fechando a defesa. No meio, André, Alexandre e Ganso. Lá na frente, Arias, Keno e Germancano. Mas vale destacar aqui que o River Plate também está vivendo boa fase. Vem de 6 jogos de invencibilidade e nas últimas 12 partidas só perdeu uma vez e foi para o The Strongest pela Libertadores na altitude de La Paz, na Bolívia. Então os argentinos também vivem boa fase e o Fluminense do Fernando Diniz também. Agora há pouco, antes de eu me posicionar aqui para entrar com vocês nos donos da bola, vez ou outra passa um argentino com camisa do River e sabe como é que é a torcida deles, né? Eles são super empolgados, mas é aquilo, mais de 60 mil tricolores, então dá para calar os argentinos no Maraca. Beleza, GV? Muito bem, obrigado Tati Tavares, Fernandão, Atiço, olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar o campinho aqui para elucidar melhor esse Fluminense de hoje à noite, né? Foi o mesmo jogo contra o Flamengo que deu aquela macetada no Malvadão, tá na tela aí? Eu tô na tela ainda aqui, ó, já consegui minha tacinha da Libertadores, fecha aqui JJ. Será que o Flusão consegue? Hoje é um jogo importante aqui, ó, não dá nem pra ver, né? Aqui, ó. É uma tacinha da Liberta que alguém trouxe pra gente de presente. Eu vou deixar aqui pra dar sorte também. Vou colocar do Flamengo também pra ver se dá sorte de ganhar mais uma, né? Vou colocar... Sul-Americana não é igual a essa. Acho que não vende da Sula, né? Pra gente botar do Botafogo aqui também. E o Vascão só no ano que vem, porque esse ano só tá no Brasileiro. Vamos lá. Fábio no gol. Peça importantíssima pra logo mais. Verdade. 90 jogos, vai igualar o recorde do Ceni hoje. Sim. Só que provavelmente vai passar. Vai passar, Tem mais jogos, né, pra frente. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, que volta hoje. André e Alexander. Esse aqui o que jogou na final foi piada, esse moleque também. O menino tá só crescendo. Jogou muito. Keno, Ganso e Arias, aquele triozinho ofensivo. E na frente, Germancano. Fernandite. Esse time aí, perto do que o River tá jogando, dá pra ganhar. Não vou falar com tranquilidade porque é o River, mas dá pra faturar 3 pontinhos no Maraca hoje. O Fluminense é favoritaço nesse jogo. Se mostrar o que esses caras já mostraram da última vez que estiveram juntos, o Fluminense consegue esses 9 pontos, esse 100% de aproveitamento, que na minha opinião é o que tem que ser buscado, até porque o Fluminense joga depois 2 jogos fora. Começa o retorno. Isso aí, joga 2 jogos fora e é bom já terminar, porque ganhou o jogo do Sport Cristal lá no Peru. É Peru? Peru. Se não me engano. Lá no Peru. Lá em Lima. Então, 9 pontos e fecha com chave de ouro. É bom estar atento, porque é o River Plate, estava conversando com a Tirson aqui. É uma camisa pesada, enfim, os caras não vêm para brincar. E do jeito que o Fluminense joga, é bom estar bem preparado para quando perder a bola, pressionar os caras e não tomar o contra-ataque. O Atiço, você jogou contra o River já? Já. Difícil pra caramba. Pelo Flamengo? Pelo Flamengo, é. Muito difícil, é um time sempre tem camisa pesada, né? Agora, esse time não vem jogando bem, mas tem um elenco muito forte, né? O Nath Fernandes é um jogador que tem muita qualidade, De La Paz é um jogador que ataca muito bem o espaço. O River, ele busca muito o jogo próximo do Fluminense, que é o jogo apoiado, o jogo de velocidade, mas jogam sempre pelas laterais, buscando as pontas para conseguir essa bola alçada na área. Então, assim, é um time que pode vir a jogar no contra-ataque contra o Fluminense tem que ficar atento porque ele sabe atacar esse espaço. E aí é um time rápido, ataca com 5 jogadores, mas ataca sempre muito rápido, né? Para definir aquela coisa que a gente fala na vertical. Ele começa pelo centro, né? Com a posse de bola e tudo. Se a gente tiver até o lance do último jogo contra o Sport Cristal, seria legal, porque ele ficou com um jogador a menos, jogando em casa, mas conseguiu a vitória, ganhando de 4-2, jogando um belo futebol. Agora, Fluminense a gente sabe que é muito forte jogando em casa também. O Fluminense só tem que tomar atenção exatamente nessas jogadas, principalmente pela lateral. Ô, Atiço, mas assim, a gente sabe que tem time que é de Libertadores e Copa é outra coisa. Tem time que tá mal no Brasileiro e tá brigando em Copa.
É o que tá acontecendo com o River na Libertadores. Por exemplo, o River poupou. O Fluminense poupou, tomou uma sapatada do Fortaleza, podia ser 10. E o River poupou contra o Atlético Tucumã e empatou no final de semana. Então, assim, tá todo mundo descansadinho com a perninha pro alto. Eu vejo esse Fluminense, Fernando e Atisson, como favorito, inclusive pro grupo. Claro, sim. É camisa pesada e tudo mais. Mas o time do Diniz já tá com essa casquinha que já dá pra jogar Libertadores com propriedade? Eu acho que tem bastante jogadores que têm essa característica, né? Marcelo já é um multicampeão. Felipe O Melo. Ganso, o multicampeão. Felipe Melo Fábio. já tem costume de jogar Libertadores. Fábio já jogou várias Libertadores. Ganso jogou Então, várias. quer dizer, o próprio Ares já jogou também. Então, Muito assim, bem, inclusive. o Procano já jogou, o Keno. Então, assim, são jogadores que O Ganso é têm... campeão da Libertadores. Tem jogadores que sabem bem essa função, né? Então, assim, é lógico que hoje o Fluminense está cada vez mais forte. Agora, independente do resultado de hoje, o Fluminense, para mim, vai ser o grande título, o grande time para disputar o Vamos título. fazer um exercício aqui. Vamos embora. Quem vocês acham que pode ser o principal... Quem são os 4 mais favoritos, assim, para Libertadores? Nessa atual. Para falar dos times de fora é um pouco mais pode difícil. ser brasileiro né? também. Brasileiro, o campeão, atual campeão, o Flamengo. Flamengo, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que foi a final. O Palmeiras, Palmeiras que sempre o Palmeiras é um time... O Fluminense. Foi campeão brasileiro, é um time de Copa, né? O Palmeiras, eu gosto de fazer uma análise legal de Guardiola e Klopp, né? O Klopp tem um modelo mais de definir a jogada, né? De atacar... Vertical, atacar pelos lados e definir a jogada. O Guardiola é um cara que mais de posse... Circula mais a bola. E circula a bola. E hoje é bem essa metáfora com relação a Fluminense e River, como o Atisson ponderou com relação ao ataque, né? A finalização das jogadas pelo River Plate. E as equipes favoritas no Brasil, o Atlético Mineiro é forte. Mas o Atlético não tá bem, o Flamengo não tá bem. Eu não boto hoje o Atlético nessa lista, não. Eu acho que o Atlético Mineiro é um time forte. O Flamengo é o atual campeão. O Palmeiras é sempre muito decisivo. Você consegue olhar para esse Flamengo agora e falar assim, vai brigar pela Libertadores? Não, hoje não. Porque é o campeão. Hoje eu não mas vejo o Flamengo brigando pelo concordo título. contigo, mas é o campeão. Não, sim. Pelos jogadores que tem, pelos últimos anos que disputou. Mas o Flamengo tem que voltar a atuar da mesma forma que atuou Argentino anteriormente. Júnior, Concordo. Argentino Júnior e Racing também estão com 100% de aproveitamento. E Atlético Nacional, mas esse eu não acho que vai forte, não. Sim. Nacional do Uruguai também. Mas tá só na segunda rodada, né? Mas isso não define muito porque o Fluminense hoje está com essa gordura, porque ninguém contava do River perder o primeiro jogo. E nem o Fluminense ganhar no Peru. Não, mas a gente já imaginava que os dois vão Isso aí, que brigar eles pela classificação. meio Fluminense e que River. de igual para igual, mas Entendeu? hoje o Fluminense está em vantagem. Sim, está em vantagem. Eu já falei que o Fluminense vai brigar pelo título. Se Bota manter, na se não tela enquanto perder a gente jogadores, discute aqui. é o que a gente falou. É isso aí. Aí, continua aí. Eu acho que o Fluminense briga. Então, assim, olhando pelo contexto aí, É isso o aí. The Strong tira muita vantagem porque jogar dentro de casa lá, né, na altitude. Mas quando ele joga fora, ele não é o mesmo time. Ele não é strong, É, ele é não é weak. strong. É the weakest. Exatamente. Então, assim, esses dois aí, no meu ponto de vista, o Fluminense hoje conseguindo a vitória, vai conseguir a classificação na primeira posição e pode brigar na fase de grupo total, né? Que leva vantagem no mata-mata. Ah, é? Então, É assim, isso o aí. Fluminense tem muita chance de já se classificar como o melhor primeiro colocado. Então, assim, é isso que é importante para o Fluminense entender. Agora, o jogo-chave mesmo é o de hoje, contra o O River. Fluminense joga contra o River, aí começa já o retorno. Isso. Aí é o Sport em Cristal no Maraca? Não, acho Não. que é o River. Aí é o River. É o River nas aí duas repete, vezes. River vai é isso encontrar aí. e só pega Vai na o Sport decrescente. Cristal no Cresce final. depois. Isso aí. Isso. Peraí, como é que é o negócio? Vai na decrescente. Sobe, depois desce. Tudo que sobe desce. Né? Nem tudo. Quanto tempo vai ficar no alto é outra história, né? Depende, né? Nem tudo. É. Isso aí. Tem uma A rapaziada, gente sobe até metade também, não sobe tanto. tem uma rapaziada que usa uma ajudinha aí. Então, Hoje tem ajuda pra tudo. ó, The Strongest, River, Isso. The Strongest. Vamos lá, peraí. Fluminense e River hoje. Isso. Depois, The Strongest e Flu lá. Dois jogos seguidos fora. River e The Strongest. River o e último- Flu. Isso. Lá. Isso. River The Strongest e Flu. E fecha depois em casa. Sport Fecha em Cristal em casa, casa. é isso. Cresceu. Isso aí. Depois E diminuiu. O Atilson falou, foi muito feliz. É um jogo importantíssimo vencer hoje. Porque são dois jogos muito difíceis fora.
Aí assim, Libertadores, quando você piscou, deu mole, os caras passaram. Exatamente. E o Fluminense, eu acho, claro que pro Flamengo é muito importante, pro Palmeiras é muito, pro todos os brasileiros, e eu tô nem aí pros times lá de fora, tô falando de Libertadores, eu torço pros nossos mesmo, Sim, clubistaço, lógico. e se for Palmeiras e Boca, eu vou torcer pro Palmeiras, não tem essa comigo. Mas o Fluminense tem esse negócio de não ter conquistado a Libertadores, e a última que perdeu a final foi aquela dor que foi pra LDU. Casa, né? Até quem é Flamengo, acho Fluminense, Botafogo, torceu pro Fluminense Todo mundo dia. sentiu aquela Todo mundo aquela sentiu. derrota. Agora, quem tá com... Aí tá com medinho, tá com medinho. A imprensa argentina tá com medinho. Bota aí, João. Aí, ó. Diário Olé. Aqueles mesmo, que de vez em quando... Dá o teu castelhano aí, garoto. Análise de vida na ataque funciona de Fluminense. Rival de River em la Copa Libertadores. Eles estão dizendo o seguinte, eles fizeram uma matéria enorme, tanto no impresso quanto no digital, analisando o dinizismo, dizendo que o River vai encontrar pela frente hoje à noite. Então, assim, acho que o ponto que a gente pode discutir aqui é o dinizismo está começando a cruzar fronteiras, né? A gente fala muito aqui no Brasil, mas agora, por exemplo, já chegou num país que é a capital do futebol, que é a Argentina, né? Buenos Aires e Rosário e etc. Sim. Mas maneiro, a imprensa argentina, que normalmente dá porrada, é racista com a gente, é elitista e etc., reconhecendo que o grande trabalho que o Diniz faz. Malandros são eles, né? Porque não querem ser pego de surpresa por um jogo de posse de bola, de ocupação de espaços, um jogo envolvente igual o do Fluminense. Mas os caras não são bobos. Mesmo quando eles dão pancadas, eles estão espertos, estudando o que tem de melhor aqui para não tomar uma goleada. Porque se o Fluminense fizer um gol no início da partida, tem chances das coisas ficarem bem tranquilas. Pô, ia ser lindo uma porradinha do Fluminense hoje no River, hein? É bom a torcida também ficar esperta, né? Apoiar, porque o que os caras fizeram depois da derrota no Brasileiro, eu achei um pouco demais. Perdeu, enfim. Só que o Fluminense tem que fazer escolhas. Concordo. Tem que optar, não dá pra jogar tudo, início né? da competição, do Brasileirão, ainda dá tempo pra você recuperar. E time misto, então, Tício, não vai botar, vai assim, a galera tava brigando por ter colocado o time misto exatamente. mesmo. Não pode ter, porque se você tiver um desgaste muito grande, principalmente porque o Fluminense tem uma sequência de jogos importantes, e é um jogo hoje difícil, você vai perder uns grandes jogadores do time do Fluminense, tipo o Arias, se você perder esse jogador, é meio time do Fluminense. Então, assim, você tem que tomar cuidado, você tem que poupar realmente jogadores, sim. E aí, se der certo no time misto ganhar o Brasileirão, beleza, mas dá tempo para você recuperar pra frente. O povo quer reclamar. Se ele bota o titular e perde pro River, tá vendo? Desgastou. Aí ele poupou lá e vai ganhar. Eu acho que o Fluminense ganha hoje. Eu vou estar lá hoje assistindo o jogo. Cara, tá esgotado desde a semana passada. Agradeço ao Giovani pelo camarote. Valeu, Giovani! Opa, Giovani! Obrigado pelo camarote, hein? Gratidão, porque pra gente você não dá. Valeu, Giovani! Vou agradecer. Alô, Giovani da Rede Top, tamo junto! Valeu, Giovani! Obrigado pelo camarote, você não deu pra gente, só pra ti. Vou falar com ele, calma. Ainda dá tempo, hein, Giovani? Qualquer coisa a gente pede pro Papai Alex. A torcida do Fluminense tem que entender que tem jogadores no Fluminense hoje que são meio que não são insubstituíveis, porque ninguém é substituível, mas não tem jogador parecido no banco de reservas para suprir a necessidade. E tem que poupar os caras mesmo. Se a prioridade é a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas se você perder um jogador como o Arias, como perder o Ganso, você está perdendo bastante potencial dentro do seu elenco. Algumas pessoas, eu acho até que foram infelizes, mas eu respeito a opinião, bateram no moleque. Porque ele tem o cabelo amarelo, ele é meio doidinho, mas o que esse John Kennedy joga é um negócio... Então, mas o John Kennedy, vamos recapitular algumas fases dele. Ele no Fluminense, ele teve alguns problemas logo no início da carreira dele. Um jogador normal, jovem, com seus... Normal. Teve uns problemas que foi acertado. A pessoa que trabalha com ele foi lá, não sei quem é o empresário dele, ajudou esse atleta. Porque a gente sabe quais foram os problemas dele. Ele conseguiu resgatar um bom futebol na Ferroviária. E aí, não é fácil fazer 9 gols no Paulistão. Exatamente. Então, você conseguir resgatar o jogador e ele trazer ele de volta para um nível altíssimo, que é o caso do Fluminense, tem que ter um pouco mais de paciência. Porque esse tem muito potencial. É um jogador que vai ajudar muito o Fluminense. Você viu o gol dele mas não adianta ficar criticando o atleta. Hein? Tu viu? Oi, não entendi. O gol dele contra o Fortaleza, sim, o corte que ele dá, ele corta pra cá e dá uma bola na trave que tá tremendo o Castelão. Cara, o moleque é muito bom. E hoje também ele tem uma sombra legal pra ser reserva. Ele tem o Lelê ali junto com ele, que é um cara que fez um ótimo campeonato carioca. E ele sabe que se ele não mantiver competitividade. não mantiver uma conduta
extracampo, o Lelê tá ali e pode passar por cima. Então ele tá consciente do que ele tem que fazer. Eu acho até que podem jogar os dois juntos em algum momento. Como já jogaram. lógico, contra o América Mineiro, que o Fluminense fez um primeiro tempo. Foi o jogo que eu estava de férias, isso eu não vi. Não, que ele fez o Fluminense no primeiro tempo, na minha opinião. Não, na minha opinião, fez um primeiro tempo de almanaque com relação à parte tática. Sim, mas não conseguiu. Não definiu as jogadas, isso, mas não conseguia definir. O perde pressiona muito bom. O América Mineiro não jogou. Tiveram uma chance no início do jogo que, se fizesse o gol, poderia deslanchar. E no segundo tempo, o Diniz colocou Lelê e John Kennedy juntos. Sim. Foi que o John Kennedy fez um golaço. O John Kennedy fez um golaço e o Lelê também fez um gol. Desculpa, o Lelê fez um golaço. O Lelê fez um gol. Enfim, deu pra jogar os três juntos. O que o senhor está me dizendo, com outras palavras? Que o Fernando Diniz consegue tirar o melhor de todos os jogadores, e a gente tem uma arte aqui que completa agora. A Tati trouxe pra gente um ano de Fernando Diniz na frente ou à frente do Flusão. Um ano de Diniz, 66 jogos, 42 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Aproveitamento quase de título brasileiro, que é de 71, 72. 61 gols sofridos, 166 gols feitos. Irmão, média de 2,2 gols por jogo. É muita coisa. Um time extremamente humilde, que marca muito forte, que tem muita coragem para jogar bola. Eu vou acrescentar, não lembro se o Atirson estava, na festa do título da Federação do Campeonato Carioca, a festa do Brunão lá da Brax, do pessoal que a gente estava com aquele seu casaco branco lindo. Todos os jogos. Não, Blazer. Tunaram Blazer. Tunaram Blazer, uma galera. Vocês lembram, vocês são velhos. Eu não morava na Vintém, perto da minha casa. Vocês são velhos. Além de todos esses números legais, eu vou até sair pro cara de casa printar. Cresce a tela aí pro cara printar, ô Antoninho. E botar no grupo do Zap. Aí, garoto. Todos os jogadores que subiram, John Ares quase se emocionou, Felipe Melo, Cano, todos eles, Nino, falaram do ambiente que o Diniz cria e da família fluminense que ele criou. Subiu o presidente Mário Bittencourt, falou isso, do ambiente, da atmosfera, de resgatar essa coisa dos jogadores estarem com as famílias, se reunirem, independentemente de crédulo, de raça. Não, sim, de cor, nada, exatamente. Principalmente nesse momento, né, que hoje eu estava escutando lá o Rodolfo e a Agatha, casos estúpidos de intolerância religiosa, isso é outro assunto, mas que é uma coisa imbecil, né, nos dias de hoje. Desde sempre, mas principalmente hoje em dia, que a gente deveria estar mais consciente de tudo isso. Então, muito legal esse trabalho do Diniz e, assim, pelo que eu tenho visto, despontando cada vez mais com a primeira opção na CBF. Se ele vai aceitar é outra coisa. E o Mário Bittencourt aqui, no dia seguinte do título, falou que o Fluminense não libera. Ele vai se ele quiser, a CBF paga a multa, ele vai. Mas acho que vai se destacando hoje como um dos principais, ou o principal treinador do futebol brasileiro. E aí eu tô falando de performance. Título é o Abel, não dá pra disputar com ele, Abel Ferreira. Tá lá na frente. De performance, pelo menos que eu gosto de ver jogar, é o Fluminense do Diniz. É isso. Gostar é diferente de eficiência. Eu também prefiro ver o Fluminense jogar do que qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Só que outras equipes são tão eficientes quanto. E a gente tem que colocar o Palmeiras dentro desse pacote aí. E é legal falar de marcar muito forte. O Fluminense marca muito forte, tem um pé de pressiona muito bom, mas isso aí é muito treinamento. Os caras sempre estão muito bem posicionados. A forma de treinamento exatamente para isso, né? Quando perder a bola, tá todo mundo muito próximo, marcar e roubar perto. Até porque o estilo de jogo que o Fernando Diniz propõe para essa equipe é isso. Ficar com a posse de bola. Se eu gosto de ficar com a posse de bola, quando eu perco eu tenho que pressionar o mais rápido possível para recuperar ela, para que eu possa ficar tomando conta do jogo, né? Agora, em relação até mesmo o Diniz, se fosse um treinador europeu, o Diniz fosse um europeu, nos clubes que ele passou anteriormente, teriam muito mais paciência do que tiveram com ele no São Paulo, até mesmo na primeira passagem dele no Fluminense. Então, assim, eu concordo com o que o Abel Ferreira vem fazendo um grande trabalho no Palmeiras, mas a gente entende também que ele teve paciência, tiveram muita paciência, principalmente no início do trabalho dele. E aí, logo depois, na sequência, ele sabe fazer a reformulação do seu elenco. Eu admiro muito o Fernando Diniz, eu gosto muito dele. Eu acho que ele consegue resgatar e fazer com que o jogador acredite no que é capaz de fazer. Ele tira do jogador o máximo possível. E jogadores que já estavam desistindo de jogar, ele fez e resgatou de novo o cidadão. Então, assim, ele consegue trazer a parte dele de metodologia e ele consegue também trazer a união, a parte humana dele, que é a gestão de grupo.
Ô, Atirson, por que eu tô falando já, trazendo essa pauta de Diniz na seleção e eu tô botando como opção, né? E se eu fosse presidente da CBF, eu contrataria, o Fluminense ia ficar chateado comigo, o Mário Bittencourt ia ficar chateado comigo, mas o treinador da seleção brasileira, no meu ponto de vista, é o Fernando Diniz. Posso fazer uma pergunta pra ti? Pode. Você acha que... Eu tenho essa dúvida. Eu prefiro o Diniz, gosto do Diniz pra caramba, amo o trabalho dele, prefiro ver o Fluminense jogar qualquer outra equipe no Brasil. Mas será que ele consegue colocar esse modelo dentro da seleção brasileira com o período curto de trabalho, de treinamento? Mas seu desafio de ser treinador de Não, seleção. consegue, até porque, assim, vários jogadores que jogam... É um questionamento que eu tenho. Tem, mas vários jogadores que hoje atuam na seleção brasileira jogam num estilo parecido com esse, né? Sim. O Ancelotti sabe fazer esse trabalho, tem vários jogadores da seleção que jogam no Real Madrid. Então, assim, tranquilo. Então, assim, vários hoje, né? O Pepe Guardiola... Qual o nome que o senhor falou aí agora? Fala? Qual o nome do treinador que o senhor falou aí agora? Ancelotti. Bota na tela. Tô bolado, hein? Sou teu fã, tu anda no naviozinho, tu gosta de charutinho, tu gosta do negócio, passa um protetor ali. Nós vimos. Mas tô bolado. Deu uma desdenhada na gente. Pedrinho, tem aquela capoeira aí, Pedrinho? Eu quebro ele quando eu peço o negócio. Alô, Pedrinho! Eu falei capoeira, ele botou curimba. Ele botou a curimba. Curimba é o que eu faço lá em casa, Pedrinho. Quando eu vou lá no centro de papai. É porque eu ia dar uma capoeira no Ancelotti aqui. Não vou Curimba fazer que o mais, não. Getúlio faz com o bonequinho da gente lá. As costas doendo, não posso. O Getúlio espetava o bonequinho dos goleiros que jogavam de Isso, titular. rapaz, Não adiantava nada, porque nunca jogava. O Diego jogava sem braço, o que adiantava? Diego um dia teve pedra no rim. Aí o Paulo Ribeiro, tu vai jogar hoje à noite, Copa do Brasil contra o Vitória. Eu falei, pô, maneiro. Daqui a pouco chega o Diego com um soro aqui assim, ó, pra jogar à noite. Perdeu, bem feito. Pensa que ele podia estar te ajudando. Perdeu bem feito, você viu que... Pensa que ele podia... Segue ele, vovó! Ele podia estar te ajudando. Ele tá me ajudando. Olha o que o Ancelotti falou. Bota aí. Tô chateado. Unos días que le hacía ilusión conocer al presidente de Brasil, a Arnaldo Rodríguez. En Brasil cuentan que se han puesto como fecha límite el 25 de mayo para elegir seleccionador. ¿Usted le diría a Arnaldo Rodríguez que le borren de su lista de candidatos o prefiere esperar porque el fútbol es imprevisible? No, mira, ya he dicho que de mi futuro no hablo. Pero te contesto que la fecha límite es una tontería. Pero de mi futuro no hablo. Última pregunta. Hola, mister Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. No le voy a preguntar. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie. Por eso, no le voy a preguntar. Pero no hablo de mi futuro. Por que você tá chateado com ele? Por quê? Não entendi. Por que você quer dar capoeira dele? Eu acho que... Agora quem quer te dar capoeira sou eu, cara. Eu acho que é essa parada aí. Eu não entendi essa parada. Cuidado que tu pode ir e não voltar, hein? Porra, na moral. Eu passei mó laquezão aqui agora, o negócio caiu, mano. Eu acho que você viu em algum lugar uma coisa diferente e achou que ele tinha falado aquilo mesmo. Eu achei que ele deu meio que de ombros. Não, Não tem nada porque ninguém falou comigo. Pô, o país inteiro que é o cara, pô! Não interessa, ele tem que ser... Pô, mas ele tá na fase final de uma Champions. Pô, não... Calma, mano. Não pode imaginar. Não, vou ser treinador da seleção brasileira daqui a 2 semanas. Aí, pô, a torcida do Real Madrid vai Tudo que matar ele ele. disser pode voltar contra ele. que ele Exatamente. correu agora? Pô, você foi lá dentro, GV. Não fui nada, só do lado de fora aqui, ó. Mas foi, mas Sabe tava o que eu ali no achei? ambiente. Quando ele fala assim, la fecha limite é uma tonteria, a data limite é uma bobeira. Por quê? Porque o cara já pode ter falado pra ele, irmão, fica à vontade. Quando acabar a Champions, você decide. Será que não foi isso? Pô, é isso. Baixou até a voz como se estivesse falando em segredo. Ó, fala baixinho pro Ancelotti não ouvir. Fala baixinho pra não acordar o Getúlio Vargas. Bota de novo só a parte da cara dele doido pra falar isso. Ó, peraí, olha a cara dele. Quando ele... Eu trabalhei com ele, ele foi meu quer... treinador. Ele foi meu treinador. Ah, foi? Foi meu treinador. Liga pra ele aí. Calma, também não tem essa moral toda, não. Onde foi? Na Juventus. Na Juventus ele foi Tu meu acha que treinador. quando ele fica assim... Ele quer falar, você Ronaldo já me ligou. Bravo com ele que ele tirava o Zidane pra me botar às vezes. Eu falei, você tá te mexendo errado, treinador. Não, peraí, dá pausa aí. Peraí, dá pausa aqui. Como é que é? Às vezes ele botava eu no lugar do Zidane. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu jogar com ele. Não tira o Zidane. Pelo amor de Deus, eu sou mais fraco que o Zidane. O Zidane é ídolo, craque. Eu quero jogar com ele, que fica mais fácil meu futebol. Que sacanagem te botar e tirar o Zidane. Apertou dando cara. Às vezes acontecia. Ele falou, vou tocar pra
pra quem agora? Agora Batista, pô, que não é brabo. Era O isso, Zidane mais ou menos chamava de isso. Ati. O Zidane... De que o Zidane... Titi? Não, Ati, eles chamavam de Ati. A pronúncia de Atiça era muito difícil pra eles. Cara, mas pô, o cara jogou com o Buffon e com o Zidane, pô. E comigo. Jogar muito lá, eu passei lá, né? É, com o Fernandes. Eu tô falando que, pô, você joga muito. Claro que ele joga muito, pô. Não, aí o Atiço, aí dava a bola no Atiço dominava na lateral esquerda, levantava a cabeça, olhava pro lado. Fernando, não, vou dar pro goleiro, olhava pro goleiro eu. Ele pegava e estava pra lateral assim, ó. Bom, tá na torcida aí, né? Ancelotti, Diniz, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. E eu quero falar do Vasco, que ontem fiquei triste que o Vasco perdeu tudo. Vou pro intervalo e volto trazendo tudo sobre o jogo em São Januário. Volto já, fica aí. Bom, vamos direto saber o que rolou em São Januário ontem. O nosso Thiago Carvalho, nosso mini Homem de Ferro, teve lá e conta pra gente como é que foi essa derrota do Vascão. No reencontro de São Januário com a Série A, faltou aproveitar as oportunidades. E olha que o Bahia deixou claro, desde os primeiros minutos, que não seria uma noite fácil para os cariocas. Cerca de 20 mil cruzmaltinos lotaram o estádio e assistiram uma enxurrada de chances desperdiçadas. Essa do Alex Teixeira, logo aos 6 minutos, foi uma das mais claras. Mas os lances se repetiram com Pedro Raul, Pumita Rodrigues e nessa triangulação envolvendo os 3 jogadores. Peck de falta assustou. Mas quem terminou surpreendido mesmo foi o Vasco. Contra-ataque rápido, 2 chutes a gol e Tassiano balançou a rede, 1-0. Pedro Raul ainda passou perto. Mas no segundo tempo foi o Bahia quem voltou melhor. Léo Jardim precisou trabalhar. Principalmente para evitar a lei do ex de Arthur Salles, 2 vezes. Orediano ainda teve a oportunidade de falta, mas não foi suficiente. Fim de jogo, 1-0 Bahia. É muito difícil perder. É difícil perder quando você quer ser cada vez mais competitivo e quando você veste a camisa do Vasco. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Amanhã, outro dia, continuar trabalhando para elevar o nível e buscar resultados positivos. O resultado põe fim a uma invencibilidade de 6 meses. A última vez que o Vasco perdeu jogando aqui em São Januário foi em outubro de 2022, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco, nesse momento, está procurando a sabedoria de entender qual é a roupa que vai vestir em função do adversário, em função do jogo que vai enfrentar. E eu acho que a gente tem feito isso na maior parte do tempo bem. Não existe uma única forma de vencer, nem uma única forma de atuar, e a gente está tentando construir variações importantes, porque o campeonato vai exigir isso, a gente tem feito isso ao longo do tempo. Tô fazendo uma reflexão aqui. Você já fez aquelas licenças lá da CBF de treinadores? Fiz, né? É o time que tem que vestir a roupa de acordo com o adversário, ou o time tem que ter 2 ou 3 formas de jogo e ir com aquela forma... Quer dizer, eu não sei, eu tô meio perdido. Mas eu achei interessante a fala do Barbieri em relação ao que o time ainda não entendeu. Quando o time joga contra uma grande equipe, que é o Palmeiras, que é o Atlético Mineiro, se concentra muito mais. O que eu entendi é que o time se concentra muito mais, se prepara muito mais para isso e aí evita que dê espaço para o adversário criar algumas situações. Agora, 2 situações. O time jogou diferente nessas 2 partidas, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogou mais defensivo, atrás e tentando sair mais rápido no contra-ataque e definiu logo o jogo no começo do jogo. Aí fez os gols, beleza. E aí depois recuou. Depois que fez os gols, recuou. Aí tomou pressão. E aí até contra o Palmeiras sofreu o gol, né? Agora, contra o Bahia teve que propor o jogo, teve que ficar mais com a posse de bola. E aí foi onde que o time não conseguiu entender como aproveitar o espaço que o Bahia deixava.
Porque o Bahia fez uma pressão média no primeiro tempo, aquela pressão no meio campo, evitando que o Vasco ficasse com a bola dentro do campo ofensivo. E depois ele baixou as linhas totalmente, depois que ele fez o gol com o Tassiano, que para mim foi um grande destaque desse jogo, que comandou o meio campo, conduzindo ela com velocidade e às vezes controlando a posse de bola. E o Jacaré, o lateral direito ali, ó, baita jogador, que era um desafogo. Tá jogando muita bola. Tá jogando Desde demais. a Série B. Que exatamente, que é um desafogo. Agora, o Vasco, o potencial do Vasco, que seria ali o Peck, que não estava no grande momento, o próprio Alex Teixeira, que não fez uma grande partida, e aí você não conseguia atacar o espaço do adversário, não conseguia criar com tanta facilidade. O Vasco jogou 30 minutos muito bem, 30 minutos. Comandou as ações todas do primeiro tempo, principalmente nos 30 minutos iniciais. Depois o time baixou a intensidade de jogo, aí o Bahia foi controlando e conseguiu fazer o gol. Depois que conseguiu fazer o gol, aí veio um pouco daquela pressão lá de cima, que aí são poucos os jogadores que conseguem controlar isso. Ainda mais São Januário. Ainda mais São Januário, que é lotado, que é o Caldeirão. muito e aí difícil. os jogadores não conseguiam jogar. As substituições que o Barbieri fez não surtiu efeito. E aí acabou que o time não conseguiu, né, o empate nem a vitória e acabou sofrendo a derrota. Nando, o Vasco jogou com 3 volantes ali no primeiro tempo, voltou assim, o pessoal vaiou, e mesmo assim o Bahia chegou consideravelmente, bastante, para um time com uma formação, aspas, tá? Pô, você tem 2 laterais, 2 zagueiros, 3 volantes. Foi muito espaço, cara. Eu chamaria diferente. Eu gosto de falar de 3 meio-campos. Por quê? Quando a Alemanha ganhou do Brasil aqui no Maracanã na Copa de 2014, eles tinham 3 volantes ou 3 meio-campos? Até porque o Marlon e o Andrei são a meias isso que eu ia falar. atacantes. Kedira, Schweinsteiger e Kroos. São meio-campos de qualidade. Sim. E Andrei e Marlon são caras de qualidade. E o Jair também. Isso, Só exatamente. que o Vasco já teve a experiência de ver o Andrei jogando de primeiro homem e o Andrei não conseguir desenvolver o que ele tem de melhor. E aí dava espaço para essa dinâmica, essa entrada na área com qualidade para fazer os gols. Isso já aconteceu e ele não foi bem. E se repetiu ontem novamente. Você tira o que o menino tem de melhor. Que é essa chegada ao ataque, essa entrada na área de surpresa. Na área de surpresa. Eu até entendi o que o Barbieri tentou fazer. Sim. O volume do Vasco no início, eu acho que foi devido ao Bahia ter saído um pouco mais, não ter ficado lá atrás. Ficou na média, E facilitou um pouco o Vasco ter um pouco mais de espaço na profundidade. Só que quando o Bahia fez o gol e recuou, baixou as linhas, fez o jogo que o Vasco estava acostumado a fazer, que o Vasco não teve que fazer desses 2 jogos, como você falou muito bem, e o Vasco não tinha um jogador característico de posse de bola. O Vasco não tem um meio-campo de circular. Joga com 2 extremos, né, aberto. É um time que define a jogada, como eu dei o exemplo anteriormente aqui de Guardiola e Klopp. O Vasco é esse time que define as jogadas, não tem essa característica de circulação. E não tem esse jogador. Acho que o Vasco não tem esse jogador característico. O Aureliano, seria, mas ele entrou como ponta, né? Entrou aberto pela direita. É jovem, não está com ritmo de jogo. Isso. Que é bom jogador, mas precisa... Se ele entra no corredor central, ali por dentro, na frente desses 2 volantes, de repente, ele teria um passe melhor, mais agudo. Até com a entrada do Eric Marcos, seria legal, mas deixar o Peck do lado esquerdo. Né, que do lado direito, porque o lado forte do Peck é do lado direito e traz por dentro. E o Orelhando por dentro ali, de repente fazia a circulação melhor, com um passe mais agudo, isso. E às vezes até o Marlon, que quando começou muito bem jogando do lado. Sim, ele apareceu no Vasco jogando do lado. E ele vindo por dentro é onde estava um pouco mais congestionado. E o time não rendeu, né? Aproveitando o melhor entre o terceiro zagueiro pela direita e o próprio Jacaré, podia ser um lugar legal para o Marlon poder atuar. Será que o Vasco não está precisando desse meia articulador, desse cara mais experiente que vinha para dar um pouco mais de segurança? Antes era o Nenê, o Nenê se aposentou, ficou um malacu. Foi pro Juventude. Se aposentou do Vasco, foi pro Juventude. Verdade, Nenê, te aposentei, passa. Não, foi pro Juventude. Não. E será que não precisa desse cara? Bom, até para dar um pouco mais de segurança para os moleques que estão entrando. Assim, se você vai ter jogo que o Vasco vai ter que propor o jogo. É isso. Então você tem que ter esse cara da circulação, que consiga controlar mais a posse de bola, consiga mais... permanecer com a posse, não pegar a posse e acelerar, porque como o time do Vasco tem momentos que joga atrás e sai rápido no contra-ataque, foi o que o Bahia fez.
trouxe o Vasco para dentro do seu campo, atraiu e fez com que saísse um contra-ataque. Olha só, 2 jogadores para fazer essa jogada, aproximação do terceiro. Quantos do Vasco tinha? Teve sorte, olha lá. A recomposição defensiva foi até boa, mas ele teve um pouco de sorte ali, que a bola sobrou de novo Sem sorte, não atravessa nenhuma Não, rua. sim, Cara, lógico. a intensidade do Deixa eu te Vasco falar foi uma coisa. interessante. Conclua, porque eu preciso... vai. A intensidade foi interessante. Só que todo mundo que vier para São Januário vai jogar desse jeito. É time grande. É lógico. Tem que criar, camisa. o Vasco tem que criar soluções para isso. Mas sabe qual é a parte boa? Crisão ensinou pra gente lá em 2004 no Flamengo. O futebol te dá a oportunidade de alguns dias depois mudar todo o cenário. Sim, lógico. Sábado tem clássico. Vasco e Fluminense. Jogaço, dinizismo contra o barbierismo. E a gente vai ter a oportunidade de ver tudo isso que a gente está falando aqui, se evoluiu, se não evoluiu. Segunda-feira estaremos aqui para falar. Por que eu tô falando isso? Porque o Bigode de Nescau está ao vivo para falar de Copa do Brasil. O nosso Bigode de Nescau vai entrar, não veio hoje, foi pra rua, entrou ao vivo, mas só depois do intervalo. Fica aí, Bigode! Ao Bigode de Nescau. Bota ele na tela que eu já tô com saudade dele. Direto da CBF. Só porque tem tira-gosto, tem um monte de coisa lá. Tá. Olha que coisa chique. Pra falar pra gente do sorteio da Copa do Brasil, que é daqui a pouquinho, não é isso, Bigode? Boa tarde, jovem. Tudo bem, GV? Boa tarde para você, pro Fernandão, pro nosso Atirson, para todo mundo que tá ligado acompanhando os donos da bola. Daqui a pouquinho, 1h, começa o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tá aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca. E você, antes de ir pro break, já começou a me chamar. Eu tava lá fora pegando uns quitutezinhos, né? Até porque é horário do almoço, a gente fica com fome e aqui a CBF dá essa moral pra gente. Mas quando você me chamou, já vim correndo aqui para informar para todo mundo sobre esse sorteio. É bom a gente frisar que esse sorteio não vai trazer o chaveamento do restante da competição. Esse chaveamento apenas a partir das quartas de final. São 16 clubes classificados. Desses 16 clubes, 15 estão na Série A. O único intruso em termos é o Sport Recife, que está na segunda divisão. Os jogos dessa fase da Copa do Brasil estão programados para acontecer nas semanas do dia 17 de maio e também do dia 30, ou seja, mais para a reta final do mês de maio. E é bom a gente lembrar, né, GV? No ano passado, a gente teve alguns confrontos pesadíssimos, né? Clássicos regionais, clássicos interestaduais. Tivemos um Flamengo e Atlético Mineiro, um Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos, até mesmo o clássico das equipes goianas, o Atlético Goianiense contra o Goiás. Então, a expectativa aqui na CBF é muito grande por conta disso. São grandes times que estão classificados para as oitavas de final. Então, muito provavelmente, a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 assim, jogos, aqueles de tirar o fôlego. Alguns dirigentes dos clubes do Rio de Janeiro estão aqui na sede da CBF. Um deles é o Marcos Braz. Ele chegou um pouquinho mais cedo, tem por volta de 20 minutos. Ficou ali no hall de entrada, conversando com alguns pares ali da diretoria. E agora ele já está aqui na parte de dentro do auditório. Eu vou até sair daqui da imagem. Nosso repórter cinematográfico, Leandro Abad, vai mostrar para vocês. O pessoal está começando a se acomodar aqui na CBF. Daqui a pouquinho, a partir de 1h, aquelas bolinhas que estão lá próxima do gol, próxima da meta, vão ser sorteadas e a gente vai saber quais serão os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, viu, GV? Quero que o senhor, Bigode de Nescau, faça uma previsão. Use a sua bola de cristal lá de Resende para fazer uma previsão aí dos confrontos. Quem você acha que vai cair para os cariocas que ainda estão vivos na Copa do Brasil? Vambora. Rapaz, difícil, hein? Vamos lá. Eu acho que o Flamengo pega o Palmeiras, porque eu não gosto... Esse negócio não tem esse joguinho pequeno, não. É Flamengo e Palmeiras, jogo grande. Muito bem. Acho que o Botafogo pega o Grêmio. Boa. E o Fluminense vai ter uma vida um pouco mais tranquila. Pega o Santos. Muito bem, essa é uma previsão. Acabou com o Santos. Acabou. Não, cara. Eu lascou o Flamengo e o Bigode, a gente tá com saudade de você, Bigode. Cadê você? Volta, Bigode. Gostei do futebol, hein? Eu vi você jogando futebol, hein? Não dá moral não, pô. Amanhã eu tô aí. Dá moral não, já cortou o cabelo, vai ganhar um aumento que eu tô sabendo. Rapaz. Tô sabendo. Bota aí, Pedrinho, a moeda. Bota a moeda. Valeu, Bigode. Então tá, qualquer novidade aí, você chama a gente aqui, entra ao vivo, tá com muito, tá ligado? Beijo, Bigode, tchau, valeu. Bom, vamos dar voz pro Léo Pereira. Bota as aspas pro Léo Pereira aí, bota aí. Vamos dar que a gente tá falando de sorteio.
de Flamengo. Vamos dar voz, vamos dar letra e a voz do apresentador. A gente sofreu gols por detalhes. Foram detalhes, pênaltis e 2 bolas paradas. A gente precisa ajudar na bola parada. Não podemos tomar gol toda hora de lateral. Uma entrevista no pós-jogo para a TV Globo, para Plim Plim, Vênus Platinada. Fernandes, quando a gente jogava na defesa, que saia gol de lateral, a gente ficava... Porque não pode. Não, tem que ser alertado. Antes é legal falar, né? Depois, engenheiro de obra pronta é mais fácil, mas tem que ser alertado, tem que estar atento. Quando a bola sai, acontece aquele relaxamento natural, mas já tomou o gol anteriormente dessa forma, tem que ser alertado. Eu falei, entre aspas, né, lá no meu Instagram, que o Botafogo, antes do jogo, que o Botafogo é o 2º melhor time no Brasil em aproveitamento de bola parada e fez 2 gols em bola parada contra o Flamengo. Tomou 1, de escanteio, mas é interessante também ficar atento a esses detalhes, porque além de ser um time forte fisicamente e ter uma técnica razoável no seu meio-campo, tem jogadores que se equivalem até no banco de reservas, o Botafogo é um time forte e tem que ser respeitado. Eu acho que o Flamengo começou bem o jogo, veio numa estrutura tática que eu achei até interessante pela equipe do Botafogo, pelo que eles poderiam oferecer, mas esses deslizes, né, que a galera tem às vezes de deixar um pouquinho para depois o que tem que fazer agora, acaba deixando a desejar. Igor Dorileu, cadê? O Igor Dorileu passou em frente a um boteco na freguesia e a rapaziada tá assistindo o programa Donos da Bola. Cara, eu vou tentar botar mais aqui. Aqui sabe, faz ao vivo. Olha a fera aí. Cadê? Sumiu. Não, João Lidington. Gente, tava aqui agora, Igor Dorileu. Daqui a pouco eu acho. Tá, então enquanto isso, deixa Quero eu falar. mandar um beijo rapidinho, Matheus, claro, pro Guilherme, que tem um projeto muito legal. No Rio das Pedras. Cadê? Eu botei aqui, ó. Encontrei com ele agora. Ele veio falar pra mim, ó. O Guilherme, o projeto é o SERP, Social Esportivo Rio das Pedras, e o Guilherme trabalha no posto aqui da esquina, é o treinador da molecada, são 20 moleques, tá treinando os moleques do campeonato. Então, Guilherme, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, muito legal. Fala, Tio. Sobre essa declaração do Léo Pereira, realmente ela tem que ser chamada a atenção, sim, né? O Flamengo não vem tomando gols de bola parada, não é de hoje, não. Há muito tempo. Agora, em relação a essa jogada, principalmente onde saiu o gol, o Flamengo teve relaxou, porque o Flamengo já tinha feito o gol, estava pressionando o Botafogo, e aí o Tietê, para mim, foi o melhor jogador da partida, no meu ponto de vista. O Tietê jogou demais. E aí foi onde o Flamengo relaxou. Na hora que relaxou, o Tietê, entre 4 jogadores do Flamengo, com a aproximação do Davi Luiz do 5º, ele consegue fazer o passo para dentro e sair o gol. Então você vê, olha só, Vidal já vai para não tomar bola, só para enganar. Aí você vê, 5 jogadores. Mas o Davi Luiz, que já ficou meio perdido porque não sabia se dava o bote, se tinha gente atrás. Se ficava... Porque, exatamente, não é culpa dele. E a vida do Cebolinha dá uma afrouxada ali também. Tem que matar, exatamente, Cebolinha tem que chegar ali e matar a jogada. Não pode deixar ele respirar, porque chegou somente para fingir que tá chegando. Quando ele chegou, o outro largou. Exatamente. E aí largou também. Acaba um atrapalhando o outro. Exatamente. Aí acabou que o Tietê, muito inteligente, uma partida brilhante desse jogador, e aí ele foi... conseguiu fazer a jogada para trás. Agora, o meio-campo do Botafogo foi incrível. Eduardo jogando muito, Rômulo jogando demais. Encaixou muito bem aquele triângulo ali no meio-campo. O que me chamou a atenção do time do Botafogo foi que o Flamengo ficava com a posse de bola, o Botafogo deixava isso, mas quando chegava naquele setor do meio-campo, ele começava a pressionar. Ó, a vinda de Cebolinha, Tirson, ó. Quem tá ali, eu acho que é o Léo Pereira, ó. Já vem lá, o Pereira. Aí quando ele chega, o Léo diminui e o Tietê dá o tapa. Exatamente. Aí acabou não conseguindo, e o Davi também não conseguiu chegar. Porque ele tava marcando o Marlon, teve que sair pra cobrir no Tietê e vai que mas não pode tomar gol de lateral, não pode tomar gol de bola parada a todo momento. Ô, JJ, quem? Vou em você aqui, ó. Igor Dorileu, tá no... Não sei o que ele tá fazendo no boteco, não. Se ele tá comendo um PF ou se ele... Olha lá. Televisãozinha na parede, rapaziada olhando. Que maneiro. Obrigado, Dori, pela moral. Se eu fosse vocês, deixavam no Donos da Bola. Ó, só pra trazer uma informação aqui, tem 1 minutinho e 10 de programa, o Twitter do Flamengo trouxe a informação. O atleta Gerson realizou exames que constataram a lesão no adutor esquerdo. Putz, segue tratamento, óbvio, está fora do jogo quinta contra o Racing, muito provavelmente do jogo do fim também do Campeonato Brasileiro. Adutor, negócio... A baixa importante pro Flamengo, porque ele vem crescendo, vem jogando bem naquele setor de novo do meio campo. E acaba tendo essa perda. O São Paulo, ele deu uma... Agora, São Paulo, bota aí o Igor Jesus pra jogar. Bota o Igor Jesus pra jogar, São Paulo, por favor. No lugar de quem? Vidal. Mas pode ser que o Thiago Maia também não jogue. Aí você aí bota o Felipe Luiz.
Dois volantes. Aí já começou o negócio da panela da lateral. Aí já começou Não, cara. Eu tô assim, que eu vejo o Felipe Luiz com muito potencial tático pra ajudar. Concordo. E qualidade técnica. E o Ayrton Lucas do ladinho dele ali, Volta o Ayrton pra lateral, São Paulo. Para de querer inventar Ayrton Lucas no meio não, deixa ele na lateral mesmo. Na lateral. Ele vai naquele corredor, rapaz, voando. Pô, São Paulo, bota o cara na lateral, São Paulo. Quem inventa roda, pô? Por favor. Eu, hein? Pelo amor de Deus. É igual botar o Fernandão no ataque. Já joguei de meia. Valeu, galera. Galera, boa tarde. Obrigado. Até amanhã. Tamo junto amanhã falando que o Fluminense macetou o River. Se Deus quiser. Boa tarde. Bora, Flusão!